Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. E hoje é um dia especial, 20 de dezembro é o Dia do Mecânico. Parabéns por sua data e desejamos que você tenha muito sucesso na sua carreira como guerreiro das oficinas. E em celebração a esta data, hoje temos um programa especial. Selecionamos as melhores perguntas que chegaram a nós durante o ano de 2021 e fizemos uma verdadeira coletânea de conhecimento com as informações do nosso professor Fernando Landulfo. Ele que é professor de engenharia da faculdade FMU e consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, muito obrigado pela parceria de sempre. É sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Vamos então ao VT com as melhores perguntas e respostas que rolaram no Mecânico Responde em 2021. Bora lá! Por que é que com o tempo as pastilhas de freio fazem barulho e como evitar? Bom, existem algumas situações que precisam ser analisadas. Primeira situação, as pastilhas de freio ainda têm condição de uso, mas estão chegando ao final da sua vida útil. Alguns fabricantes inserem na pastilha uma peçazinha metálica que, ao ter contato com o disco de freio, provoca um ruído até incômodo, que é o alerta para que o condutor conduza o seu veículo, leve o seu veículo até uma oficina para que as pastilhas sejam trocadas. É um alerta, olha, eu ainda não cheguei ao final da vida útil, mas estou chegando. Então, esse é um ruído que pode ser gerado. Então, a solução qual é? Encaminhar o veículo à oficina para a troca de pastilhas. Segundo tipo de ruído que pode ser gerado. As pastilhas encerraram a sua vida útil, ou seja, não existe mais material de desgaste. O ruído que está sendo ouvido é o ruído do contato da placa base da pastilha com o disco de freio. Nesse caso, o carro já está sob risco de acidente e deve ser conduzido imediatamente a uma oficina. Esse ruído geralmente é alto e é bem incômodo, é um ruído bastante desagradável. Terceiro tipo de ruído, pastilhas novas. Eu tenho aí pastilhas novas sendo instaladas em discos usados, que tem rebarbas e a superfície está não só irregular como vitrificada. Nesse caso, o que pode acontecer? O canto das pastilhas, a extremidade das pastilhas, vai ter contato com a rebarba do disco, gerando um ruído incômodo. Geralmente, o que se faz? Não é uma operação recomendada, mas é presente no mercado. Quebram-se o canto da pastilha, as extremidades são chanfradas para não tocar na rebarba do disco, mas isso não é o certo. O certo é ou substituir o disco, ou se o disco ainda apresentar espessura suficiente, fazer a retífica do mesmo, regularizando a superfície e a rugosidade do disco, para que as pastilhas tenham um contato adequado com o mesmo. Um quarto caso, as pastilhas estão em condições de uso, ainda tem o material de desgaste, os discos ainda estão em condição de uso, tem superfície regular, mas um pedacinho da pastilha, um componente metálico da pastilha, entrou em contato com a superfície do disco. Geralmente o que se ouve é um apito, bem fininho, bem agudo, que não demora muito tempo. É simplesmente gerado pelo contato da partícula metálica com o disco. Nesse caso, não é preciso fazer nada. Logo, logo esse ruído vai desaparecer. Próxima dúvida, que tem muito a ver com essa dúvida anterior também. O Ricardo pergunta, qual a sua avaliação sobre utilizar filtro de combustível no sistema de arrefecimento de forma temporária para filtrar detritos antes de fazer uma troca completa do líquido de arrefecimento? Estão sendo feitos experimentos em vídeos pela internet, professor? Realmente eu tenho recebido muitas notícias a respeito dessas experiências que estão sendo feitas. Agora, a grande pergunta é, para que fazer essa filtragem? Se o líquido de arrefecimento já está bem contaminado, é hora de simplesmente substituí-lo. Não há necessidade de se fazer uma filtragem.
Além do mais, a inserção de um filtro num sistema de bombeamento como esse pode provocar uma perda de carga no sistema cuja previsão não foi feita pelo fabricante da bomba. Consequências: diminuição da vazão, diminuição da pressão de trabalho, principalmente após o filtro, o que pode levar até o quê? Uma cavitação do sistema. Então aí são dois problemas. Você está mexendo na originalidade do veículo de uma maneira que você vai prejudicar o sistema, ou seja, pode causar um dano que não existia. E um outro detalhe, se aquela sujeira já está no líquido de arrefecimento, dependendo da intensidade, quer dizer que tem outro problema ali também no sistema, não? Corrosão. Essa corrosão precisa ser solucionada. Quem está corroído? Onde está essa corrosão? Porque se já está neste nível, eu tenho que verificar aonde está a peça corroída, porque eu posso estar na iminência de um vazamento. E não vai ser um filtro que vai resolver, né? Não, não vai. É um paliativo que pode, mesmo que temporariamente, provocar alguns efeitos não desejados. É verdade que o etanol nos motores flex acaba com os bicos injetores? Imagino que se o motor é preparado para funcionar com os dois combustíveis, o álcool não deveria ser um problema para os bicos. E não é. Os bicos injetores são construídos internamente com aço inoxidável. O etanol não provoca qualquer dano aos mesmos. O que provoca dano no bico é combustível adulterado, né, professor? Isso sim, combustível adulterado principalmente com solventes, estes sim podem provocar danos não só aos bicos, como todas as peças de material nitrílico do sistema de alimentação. Borrachas, plásticos e outros materiais vedantes. Quando nós falamos em alguns vídeos atrás sobre etanol agredir ou não injetores de injeção indireta, houve muita gente que comentou sobre casos específicos. Mas motores determinados não trabalham com etanol, motores X, Y, Z não trabalham com etanol. E uma das dúvidas que chegou mais recorrentemente à nossa caixa de comentários e também ao nosso e-mail é sobre a linha BMW. Vamos colocar um dos comentários que surgiram. As BMW com motores flex simplesmente não toleram funcionar com etanol. A impressão que dá é que homologaram o carro como flex apenas para entrar numa taxa de tributação de impostos menor do que os movidos apenas a gasolina. É público e notório os inúmeros problemas de bicos de injeção direta e das bombas de alta pressão que dão problema ao usar etanol, mesmo que por pouco tempo. Professor, o que a gente tem que comentar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, problema é um conceito muito vago. É preciso fazer um diagnóstico detalhado. O que é problema? Esses injetores foram testados em bancada? Se foram testados em bancada, qual foi o sintoma que eles apresentaram? Entupimento total? Entupimento parcial? Perda de estanqueidade? Esses injetores foram desmontados, já que estavam inutilizados, eles foram desmontados? Apresentavam corrosão interna? Apresentaram depósitos internos? Que tipo de depósitos? O combustível que esses carros utilizavam foi analisado, foi tirada uma amostra desses combustíveis e foram enviadas a laboratório? Apresentaram anomalias? O mesmo a gente pode falar com relação às bombas de alta pressão. Essas bombas foram desmontadas? Apresentavam corrosão interna? Apresentavam depósitos? Que tipo de depósitos? É preciso se fazer um diagnóstico detalhado para se ter base para se comunicar com uma montadora ou com um sistemista e apresentar um problema. Problema, a palavra problema, me desculpe, é muito vago. E tem um outro detalhe, a gente costuma entender que o mercado brasileiro é um negócio à parte do mundo. Na verdade não é. Existe etanol também na Europa, existe etanol nos Estados Unidos, existe metanol nos Estados Unidos, existem variações de combustíveis que não são exatamente 100% a gasolina fóssil. Né? Então, esses motores também foram projetados para andar na Europa, nos Estados Unidos, isso não falando apenas da BMW, mas também de outras marcas. Eles têm experiência no exterior com combustíveis que não são a gasolina.
Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente generaliza algumas coisas e deixa de olhar para os reais problemas. Um problema que é público e notório no Brasil inteiro e que infelizmente acontece, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não acontece, é de combustível adulterado nas bombas ou dos postos que vendem combustível comum como premium e vice-versa, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente, mais uma vez, generaliza e esquece dos problemas reais que acontecem. Por enquanto, a informação que a gente tem e que é a mais segura é: não utilize combustível de má qualidade em veículos com injeção direta. JV pergunta: é verdade que se abastecermos com etanol, evitamos a criação de borra nos motores Volkswagen EA111? Uso somente gasolina, por não acreditar muito na qualidade deste nosso etanol, sempre com muita água. O que pode ser? Olha, com relação à formação de borras no óleo lubrificante, não procede. Por quê? A formação da borra no óleo lubrificante é decorrente da exaustão dos aditivos do lubrificante, principalmente o aditivo antioxidante. Nesse caso, um combustível ou outro não vai interferir em praticamente nada. Agora, existe algo que precisa ser muito bem observado, com bastante rigor. É a qualidade e a especificação do lubrificante a ser utilizado nesses motores. Eu sei que a Volkswagen é bastante rígida com relação a isso. Agora, com relação ao combustível, o que existe são algumas linhas de pensamento. E quando eu digo linhas de pensamento, eu estou falando de montadora. Algumas montadoras dizem o seguinte: o etanol, ele é detergente de alguns depósitos formados pela gasolina. E vice-versa, a gasolina é detergente de alguns depósitos formados pelo etanol. Então, eles pregam pela uma alternância do uso dos combustíveis. Algum tempo etanol, algum tempo gasolina. Agora, não tenha medo de usar etanol com excesso de água. O etanol é um dos combustíveis mais fáceis de se verificar a adulteração, que a única adulteração que pode ser feita nele é praticamente essa, o uso de mais água do que o especificado. Nos postos de abastecimento, você vai encontrar obrigatoriamente densímetros, termômetros e tabelas de conversão, onde você pode verificar com absoluto rigor a quantidade de água do seu combustível. Manuel Paixão pergunta: qual o problema em utilizar água da torneira ao invés de água desmineralizada? Isso tem a ver com o fato da água da torneira não ser desmineralizada. A água que o concessionário nos fornece é uma água tratada, ou seja, ela é aditivada com produtos químicos, entre eles cloro e flúor. Bom, e aí, professor? Esses produtos químicos, em contato com os materiais que compõem o sistema de arrefecimento, eu não vou dizer vão, eu vou dizer podem. Existe uma probabilidade muito alta desses produtos químicos entrarem em reação química com esses materiais e provocarem corrosão. Uma corrosão que é muito comum a gente verificar nos veículos que não utilizam aditivo. A gente vê que a água fica escurecida no reservatório de expansão, uma cor marrom, que é ferrugem. Uma outra questão: esses produtos químicos podem reagir com os aditivos que são recomendados pelos fabricantes, neutralizando os mesmos ou encurtando a sua vida, o que vai provocar o quê? Ou corrosão, ou até mesmo uma reação um pouco mais agressiva, que pode provocar até mesmo um entupimento. Como devo proceder com veículos parados na oficina, que já foram reparados, mas o proprietário não vem buscar por falta de dinheiro? Estou com 3 carros ocupando espaço na minha oficina. Um deles está há 3 meses, o outro está há 7 meses e o terceiro já faz 1 ano e 4 meses. O que devo fazer com esses veículos, já que eu preciso de espaço? Professor, o pessoal está fazendo oficina de estacionamento. Como é que a gente resolve esse pepino? É preciso tomar muito cuidado nessa hora. O mecânico, quando recebe o veículo, ele se torna fiel depositário do bem. E com isso, ele é responsável pela guarda e conservação do mesmo. Então, nem pense
em colocar esse veículo para fora e deixá-lo na rua. Porque se ele for depredado ou roubado, a responsabilidade será sua. O melhor a se fazer é tentar um acordo com o cliente, se for o caso, parcelar o conserto, fazer com que o cliente retire esse veículo de dentro da oficina e, se o acordo não for possível, constitua um advogado e tome as medidas cabíveis. Mas não se livre do veículo de forma informal. Muito importante não agir pela emoção, né, professor? Não, de forma alguma. William de Almeida, se após a desmontagem constatar que o tensor da correia e as guias devem ser trocados e o cliente não autorizar, a responsabilidade passa a ser do cliente ou continua com o mecânico? E nesse caso, qual a melhor maneira de se proceder, professor? Questão polêmica e muito delicada, porque envolve a interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? A princípio, se o técnico, que é o mecânico, a parte técnica, faz uma recomendação e o cliente, que é a parte leiga, se recusa, mesmo mediante argumentação, a cumprir essa recomendação, o mecânico ele tem duas possibilidades. Primeiro, tomar essa decisão de forma formalizada, por meio de um documento, e se garantir. Mesmo assim, podem haver controvérsias jurídicas, ou simplesmente se recusar a fazer o serviço. Mas colocando numa questão realista, compensa você economizar um tensionador e uma guia num serviço que já vai custar aí algumas centenas de reais, um motor aí simples, 1.0, você já vai gastar 500, 600, 700 reais para fazer um tipo de reparo de correia dentada, por que não trocar tudo? É aquela economia porca, com o perdão da expressão, não vale a pena. O preço desse tipo de material é muito baixo com relação ao prejuízo que a sua falência pode provocar. Isso aqui é um cuidado que o mecânico está tendo com o bem do proprietário, né? Eu não tenho dúvida com relação a isso. E também tem um outro detalhe que a gente precisa deixar muito claro, porque houve essa dúvida gerada no setor mais uma vez. A gente fez questão de comprar a norma ABNT, que foi citada em outros veículos, com relação à manutenção de correias em veículos flex, né? Ou até diesel, que alguns, né, têm correia dentada. E a norma é muito clara com relação àquilo que está publicado. Esse texto é o que está em vigor desde 16 de julho de 2011. Não temos, mesmo comprando a norma, nós não temos autorização para reproduzir o texto na íntegra. Mas o que está escrito é o seguinte: se a correia atingiu a quilometragem de vida útil prevista pela fabricante do motor, todos os itens tocados pela correia, incluindo tensionadores e polias, devem ser trocados. Mas, na nota seguinte, a norma afirma: devem ser trocados também caso haja alguma manutenção na área da distribuição do sincronismo, se a correia ou qualquer um dos seus itens já estiver com 50% da sua vida útil estipulada dentro do manual de reparação. E também tem outra questão, né, professor? Isso é com relação ao manual do veículo estipulado pela fabricante do motor. Mas quando a gente fala de peças de reposição, as fabricantes dessas peças também para o mercado de reposição sempre recomendam a troca conjunta de correias e polias, afinal são os fabricantes que dão a garantia do produto, não é mesmo? Exatamente. Quem dá a garantia do produto é o seu fabricante. No caso de material não genuíno, ou seja, original ou paralelo, é recomendado seguir o quê? A recomendação de quem fabricou a peça. E também existe outro fator. Todos os técnicos que a gente procurou depois que veio à tona essa polêmica novamente, foram muito claros. Não existe motivo para você não tomar essa precaução de trocar tensionador e rolamento de apoio juntamente com a correia. É a segurança do motorista em risco. Você imagina um motor travado
por explosão de correia dentada, por escape de tensionador, o que seja, num carro em alta velocidade, numa rodovia dos Bandeirantes a 120 por hora, as consequências que aquilo não pode ser trazido para o proprietário do veículo. É um travamento de motor e, dependendo do tipo de transmissão que equipa o veículo, pode ocorrer também o travamento das rodas, um travamento repentino, extremamente perigoso. Não é só o custo do reparo, é a segurança e a vida do proprietário em risco. Portanto, não existe nada de ilegal, nada de ilícito em tomar cuidado com o carro do seu cliente. E dessa vez eu vou sair um pouco do script e pedir, por favor, para os amigos mecânicos, se o seu cliente estiver em dúvida sobre esse assunto, compartilhe o nosso conteúdo com eles, compartilhe os links que nós vamos deixar aqui na descrição que estão esclarecendo esse assunto e nós gostaríamos que essa polêmica, de uma vez por todas, saísse do mercado. Afinal, criminalizar verbalmente a manutenção preventiva e o cuidado com o carro do seu cliente, na nossa opinião, como Revista Mecânico, é uma desonestidade por si só. Quero saber se a conversão para GNV é prejudicial para o motor. Isso considerando qualquer motor, 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, etc. O que define, basicamente, se o uso do GNV vai ser prejudicial ou não ao motor, é o tipo de mistura que ele vai admitir. Misturas muito pobres, nós sabemos que provocam superaquecimento. E como o GNV é um combustível que já entra na forma gasosa na câmara de combustão, ou seja, o retardo químico dele é muito pequeno, o que acontece? Mesmo que a mistura esteja muito pobre, é praticamente impossível de um usuário perceber isso. Ou seja, não tem aquela falha característica das misturas pobres, principalmente na marcha lenta. No entanto, existem algumas correntes de pensamento que afirmam que o GNV, por ser um combustível gasoso, não proporciona a lubrificação adequada das sedes de válvulas, como acontece com o combustível líquido. No entanto, existe um outro fator que precisa ser levado em consideração. O GNV provoca uma pequena sobrecarga no sistema de ignição do motor, encurtando a sua vida útil. E também o sucesso do GNV dentro do motor depende diretamente de uma instalação competente de um kit, né, de um serviço adequado dentro do veículo. Não é o GNV por si só, mas sim também é como foi feita esse serviço de adaptação. E lembrando, adaptação. Não é natural do veículo andar com GNV, né? Com certeza, a gente pode dizer que 90% dos problemas que ocorrem são gerados na instalação do sistema. Gostaria de saber se cambagem existe ou não. Muitas oficinas falam que sim e outras não. Quando está fora, no caso, eu suponho que ele esteja se referindo ao ângulo, qual o correto a se fazer? Rubens Ferreira Silva Júnior mandou no nosso site. Bom, vamos lá, essa pergunta é realmente quente. O ângulo de camber existe em toda e qualquer suspensão. Então eu estou entendendo como cambagem o ajuste desse ângulo. Aí a coisa muda de figura. Existem suspensões onde sim é permitido e possível o ajuste. E existem suspensões onde não, o ajuste não é permitido. Quando o ajuste é permitido, vamos dar um exemplo. Suspensões com duas bandejas. É possível ajustar o camber através do parafuso, ou dos parafusos, ou a inserção de calços. Ou no caso de uma McPherson com bandeja inferior com ajuste. Também é possível ajustar o ângulo de camber. Quando não existe o parafuso de ajuste, ou quando não existe a possibilidade de inserção de calços, calços originais, o que se deve fazer? Deve-se medir as peças, gabaritar as peças e substituir aquelas que estão fora de padrão, ou seja, fora de medida. Agora precisa tomar um cuidado. A deformação pode não estar em peças da suspensão. A deformação pode estar até mesmo numa manga de eixo
ou no monobloco. E uma coisa que a gente vê muito é justamente essa confusão semântica entre ângulo de camber e procedimento de correção do ângulo de camber, que seria a cambagem, né? E também com relação aos próprios modelos de veículos. A gente fez uma matéria que está no nosso site com relação à geometria do Gol. Se você pegar o Gol quadrado e o Gol, o bolinha, que seriam o G2, G3 e G4, eles possuem ajuste possível pela posição do pivô. Exatamente. Ele pode correr e você ajusta aquele ângulo de camber pela posição do pivô na bandeja inferior. Que ele tem 2 furos oblongos ali na fixação. Agora, o do Gol G5 em diante, quando ele empresta a suspensão do Polo e do Fox, que já é aquele pivô com 3 parafusos com 3 fixações, aí é fixo ali. Então, o Gol dá para ajustar a cambagem. Peraí, até o G4. Depois disso não dá mais. Então, tomem muito cuidado quando vamos relacionar essa questão semântica de nomes e tomar genericamente essa questão, porque cada caso é um caso, né, professor? Cada caso é um caso. Tem que ser analisado particularmente. E não tenha medo de desmontar e medir e gabaritar. Se a sua oficina é uma oficina que trabalha muito com suspensão, fabrique alguns gabaritos para uma verificação rápida. Você vai ganhar tempo e vai fazer um diagnóstico mais preciso.